Como em aulas anteriores, nós iremos mais uma vez abordar o tema dilatação térmica, trazendo para você uma bateria de exercícios suplementar, atividades extras que permitem você lembrar com riqueza de detalhes como é o procedimento no cálculo da dilatação. A dilatação térmica dos sólidos ela pode acontecer de três formas diferentes. A dilatação linear, quando nós temos a mudança de uma das medidas. A dilatação superficial, quando nós temos a mudança de duas medidas. E a dilatação volumétrica, quando nós temos a modificação de três medidas. Para que a gente possa se situar e relembrar o que foi estudado, eu trago aqui para você a relação matemática da equação da dilatação linear. Como é que se dá isso? Esse L0 aqui significa o comprimento inicial. Alfa significa o coeficiente de dilatação do material. E ΔT, a variação de temperatura. Obviamente, ΔL vai ser a dilatação linear. Observe, isso aqui é o antes de aquecer, esse é o depois de aquecer. O comprimento aumentou, então isso aqui é a dilatação linear. Na dilatação linear, nós vamos fazer a referência do coeficiente de dilatação através do alfa. Essa parte azul um pouquinho mais clara é a medida de quê? Da dilatação. Isso aqui é o ΔL, ok? A segunda dilatação que a gente precisa lembrar é a dilatação superficial. A fórmula é praticamente a mesma, sempre a mesma coisa, só que aqui ao invés de L a gente usa S. ΔS, dilatação superficial. S0, área inicial. Beta, por que beta, Vanks? É porque a dilatação superficial a gente utiliza a letra grega beta, porque aqui são duas medidas, tá? E ΔT, variação de temperatura. O beta é 2 vezes alfa. E a terceira dilatação, eu queria só, antes de mostrar a terceira, dar um exemplo. Um exemplo de dilatação superficial. Uma chapa metálica que aquecida aumenta a largura e comprimento, tá? Isso aqui é a dilatação superficial. E a terceira dilatação é quando eu tenho três mudanças na largura, na altura e no comprimento. Veja o antes e veja o depois. As medidas sofreram modificações nas suas três dimensões, altura, comprimento e espessura. Essa dilatação volumétrica é dada por quem? ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O gama vale 3 vezes o alfa. A relação entre os coeficientes é muito fácil. Ó. Alfa, beta, gama. Alfa altera uma das dimensões, beta altera duas, gama altera três. Conclusão, beta é 2 vezes alfa, gama é 3 vezes alfa. Estas foram as abordagens que foram feitas nas nossas aulas anteriores. Fizemos questões de nossa apostila e hoje nós vamos trazer para você mais uma bateria de questões para que você fique bem tranquilo nesse conteúdo. Vamos lá. Olha o primeiro exercício. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros. Então já vai anotando aqui. Ó, L0 igual a 100. Sabendo que este fio é constituído por um coeficiente de dilatação linear 17 vezes 10 a menos 6, lembrando que a temperatura inicial dele era 0 grau, determine a variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 50 graus. Me diga uma coisa, quando eu trabalho com fio, que tipo de dilatação que eu estou diante? Dilatação linear, porque vai alterar uma de suas medidas. Então vai ficar assim, ó, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Deixou de ser física e passou a ser matemática básica. ΔL vai ser 100 vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes, quanto é a variação de temperatura de 0 para 50? 50. Vanks, qual a sugestão que você me dá? A sugestão que eu lhe dou, meu caro amigo, é você escrever o que você puder em forma de potência. Por exemplo, o que é 100? 10 ao quadrado. 17 vezes 50. Isso aqui vai te dar 850. Vezes 10 a menos 6. ΔL vai ser 850. Quando você juntar 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, produto de potências de mesma base, você deve repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui vai ficar 850 vezes 10 a menos 4. Obviamente, você não vai deixar a resposta desse jeito. O que é que a gente faz? Elevar a menos 4, a potência de base 10, é trazer a vírgula para a esquerda 4 casas. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você coloca a vírgula. Como você não tem esse número vírgula 0,85, você coloca um zero aqui. Então, meu ΔL seria quanto?
0,085 metros. É assim que você deve proceder. Estas questões, elas são sempre questões que envolvem uma linha de raciocínio muito próxima. Só tem que ficar atento às informações. Vamos lá fazer mais. Questão de número 2 diz assim: uma placa retangular desenha, facilita muito desenhar. Mede 10 por 20, então 10 centímetros aqui, 20 centímetros aqui. Quanto é a área, hein, pessoal? A área de uma placa retangular é base vezes altura. 10 vezes 20 vai dar quanto? 200, concorda? Então a sua área inicial é de 200 centímetros quadrados. Beleza? O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6. Dilatação linear é alfa. 20 vezes 10 a menos 6. Determine a área dessa placa quando a temperatura for elevada até 110 graus. Ela estava a 10 graus e foi elevado até 110 graus. Me diga uma coisa, que tipo de dilatação você tem aqui? Aqui você tem área. Se tem área, a dilatação é de que tipo? Superficial. Relação matemática é igual, só que ao invés de usar a letra L, você usa S. Fica assim, ó, delta S igual a S0 vezes beta vezes delta T. Aí cabe uma observação importantíssima. O exercício te deu coeficiente de dilatação linear. Esse aqui é o alfa. Só que na dilatação superficial a gente trabalha com beta. Você lembra quanto é o beta? O beta é 2 vezes alfa. Por quê? Porque alfa é uma medida, beta 2 e gama 3. Então, quando você for lançar aqui, como é que vai ser o delta S? Vai ser 200 vezes... Quanto é que é o coeficiente aqui? 20 vezes 10 a menos 6? Vai ficar 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Antes eu posso já colocar o 40 direto? Pode. Aqui você saiu de 10 graus e foi até 110. Quanto é a sua variação de temperatura? 100. Qual é a dica que eu lhe dou? Escreva o que você puder escrever na forma de potência de base 10. Então vamos fazer aqui. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Vezes 2 vezes 20 é 40. 10 a menos 6 eu repito. 100 é 10 ao quadrado. Até aqui tudo bem? Então tá. Delta S vai ser igual. Raciocínio comigo. Vou pegar o 2 e o 40. Vai ficar quanto? 80. 10 ao quadrado com 10 ao quadrado fica 10 à quarta. Ó. Com 10 a menos 6 fica 10 a menos 2. O que é que eu fiz aqui? Repeti a base e somei os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 com menos 6 dá menos 2. O que é que significa multiplicar por menos 2? Multiplicar por menos 2 é você puxar a vírgula para a esquerda 2 casas. 1, 2. Quanto é que vai dar isso? 0,8. O seu delta S vai ser 0,8 centímetros quadrados. Bom, se a pergunta fosse qual foi a dilatação, terminava aqui, mas ele não perguntou isso. Ele perguntou qual é a área dessa placa. Como é que vai ficar? 200 mais 0,8. A sua resposta seria 200,8 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão? Olha a questão número 3. Um paralelepípedo, vamos desenhá-lo. Está aqui o paralelepípedo. De dimensões 10, 20 e 50. 3 dimensões. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? 3 dimensões, nós não temos nem dilatação linear, que muda uma dimensão, nem dilatação superficial, que muda 2 dimensões. Aqui nós vamos ter uma dilatação volumétrica. A dilatação aqui é volumétrica. Esse sólido aqui tem 3 medidas. Ele tem a largura, ele tem a altura e tem comprimento. Qual é o volume inicial desta estrutura? Vamos multiplicar aqui. 10 vezes 20 vezes 50. O volume inicial desse paralelepípedo, 10 vezes 20, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5, 10. Acrescente 3 zeros. Assim fica mais fácil fazer a conta. Ó. 1 vezes 2 vezes 5, 10. 3 zeros. 1, 2, 3. 10 mil centímetros cúbicos. Bem, ele disse que esse amigo paralelepípedo estava a 30 graus Celsius. Ele também informa que o coeficiente de dilatação linear, o que é isso? Alfa,
é igual a 5 vezes 10 a menos 6. E que esse nosso amigo teve um acréscimo em centímetros cúbicos, ele quer saber quanto que foi isso, após atingir 230 graus Celsius. Então, como é dilatação volumétrica, você vai fazer como? ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O que é que você tem que lembrar? O gama é 3 vezes o alfa. Lembre-se disso. Se você não lembrar disso, você erra. Você necessita fazer essa conversão. Então, vamos lá. ΔV vai ser igual a 10.000 vezes... Quanto é o gama? 3 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Quanto é o ΔT? Você saiu de 30, foi até 230. Se você saiu de 30 e foi até 230, amigos, é 200. ΔV, vamos escrever o que for possível em potência de base 10. 10.000, 4 zeros, é 10 elevado a 4, vezes 3 vezes 5 é 15, vezes 10 a menos 6. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Como é que vai ficar esse ΔV, amigos? Vamos multiplicar o 15 com 2, tudo bem? 30. 10 à quarta com 10 ao quadrado fica 10 à sexta. E aqui já temos quem? 10 a menos 6. O que você vai fazer com 10 à sexta e 10 a menos 6? Muito bem, você vai cancelar. Qual vai ser a variação do volume desse paralelepípedo? 30 centímetros cúbicos. Perceba que existe possibilidade de fazer uma dilatação volumétrica. Nas aulas anteriores eu tinha comentado, inclusive, com você, por uma questão de economia, a gente deve abastecer veículos no período da noite. Porque os nossos postos de gasolina, eles não vendem massa. Se eles vendessem quilogramas de gasolina ou de diesel, era uma coisa que você não precisava se preocupar, porque a massa ela é invariável. Porém, o volume modifica. Como assim, Ivanks? Se você encher o tanque até o gargalo, no limite, numa temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius, e deixar esse veículo paradinho lá, e se você tiver uma temperatura elevada, vamos imaginar que ela passe de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, vai derramar a gasolina do tanque. Por quê? Porque o líquido vai dilatar, aumenta o volume. Esse acréscimo de volume tende o quê? Tende a derramar. Então, o ideal na hora de abastecer não é durante o dia. Por questão de inteligência e economia, e a física explica isso, você deve abastecer à noite. Vamos lá na questão 4. Uma chapa de zinco de forma retangular possui medidas 50 e 40. Então, vamos anotar aqui. O que é que você vai ter que fazer com esses 50 e 40? Você vai ter que multiplicá-los para ter a sua área. 5 vezes 4, 20, acrescente 2 zeros. A sua área de quanto? 2.000 centímetros quadrados. Sua área, 2.000 centímetros quadrados. A temperatura era de 10 graus Celsius. Está aqui, ó. Supondo que a chapa foi aquecida até 110, o que significa dizer que o meu ΔT é quanto? 100 graus. O coeficiente de dilatação linear vale 25 vezes 10 a menos 6. E a pergunta é, qual foi a dilatação superficial? Dilatação superficial, porque isso aqui é o quê? Que é área. Como é que vai ficar isso aqui? ΔS igual a S0 vezes alfa, beta, ΔT. Lembre-se que o beta é 2 vezes alfa. Então, quanto é que vai ser a dilatação desta chapa de zinco? Essa chapa de zinco vai sofrer a seguinte dilatação. Quanto é a medida inicial? 2.000. Tá? 2.000. Quanto é o beta? Beta vai ser 2 vezes o alfa. 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Vanks, qual a sugestão que você vai me dar agora? A sugestão é a de sempre, amigos. Escreva na potência de base 10. Vamos lá, me ajude. 2.000 é 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 25 é 50. 10 a menos 6 você repete, 100 é 10 ao quadrado. Veja como vai ficar fácil a gente fazer aqui. Preste atenção. Eu poderia fazer 2 vezes 50, dá quanto? Dá 100, vezes, o que é que sobrou aqui? 10 à terceira com 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 ao quadrado e 10 a menos 6.
Como está todo mundo em base 6, eu nem vou fazer a conta agora. Eu ainda vou, mais uma vez, mexer com potência de base 10. Está vendo aqui o 100? Fica 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 a menos 6. Repete-se o quê? A base 10. Somam-se os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 6, 1. Delta S é 10 elevado a 1, que é 10. Você está trabalhando com o quê? Com centímetros quadrados. Vanks é apaixonante a física. Concordo plenamente com você. Questão de número 5. Você é hoje um renomado engenheiro ou engenheira civil. Durante a pandemia, você foi convidado ou convidada a projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 5 km. Então, comprimento da ponte, 5 km. Quantos metros tem aqui, moçada? 5.000. Já faz isso, tá? Considerando os efeitos de contração e de expansão térmica para a temperatura, contração e de expansão térmica para a temperatura no intervalo de menos 10 até 40, menos 10 graus Celsius, você não pode fazer a estrutura da ponte sem considerar as possíveis dilatações. Você tem que ficar atento, futuro engenheiro. Senão ela vai trincar, ela vai rachar. Você tem que dar espaçamento entre as estruturas do concreto para que ela possa dilatar nos dias de calor. Quantos graus tem de variação entre menos 10 e 40? Cuidado, você não vai colocar isso aqui não, tá? Porque senão você derruba a ponte. Entre menos 10 e 40 não é 30, amigos. Entre menos 10 e 40, quando a gente passa bem aqui pelo zero, aqui tem 10 com mais 40, entre menos 10 e 40 são 50 graus. Não esqueça de fazer esse detalhe simples, mas que muitas vezes ele é causador de erros. Vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do metal utilizado nessa ponte é de 15 vezes 10 a menos 6. A pergunta é, qual é a máxima variação que você tem dessa ponte? É o ΔL. Então vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Lembre-se, aqui não precisará você fazer nenhum tipo de adequação com o coeficiente de dilatação, porque aqui a dilatação é linear. Então vamos lá, ΔL é igual a 5 km, é uma ponte grande, 5.000 vezes 15 vezes 10 a menos 6 vezes 50. ΔL vai ser 5 vezes 10 a terceira vezes 15 vezes 10 a menos 6. Eu vou fazer o 50, 5 vezes 10, tá? E vou agora juntar os números que eu tenho. Tenho 5, tenho 15, tenho 5. 5 vezes 15 dá 75. 75 vezes 5 dá 375. O que é que nós temos de potência aqui? 10 a terceira, 10 a menos 6, 10 elevado a 1. Nossa dilatação na ponte vai ser 375 vezes 10. Vamos fazer aqui a conta? 3 e 1 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Bem, menos 2 na potência de base 10, você vai puxar a vírgula para a esquerda, duas casas. Qual vai ser a dilatação linear? 3,75 metros. Olha só o tamanho da dilatação da ponte. Então, você não pode fazer essa estrutura sem espaçamento para as dilatações. Tá? 3,75 metros. Questão de número 6. Você lembra que eu comentei agora há pouco que você precisa ficar atento na hora de abastecer um veículo? O ideal é abastecer à noite. Dá esse bizu para tua mãe e para teu pai. O dono de um posto de gasolina consulta uma tabela de coeficiente de dilatação volumétrica, obtendo para o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool o valor, é o gama. Então aqui não precisa fazer nada. 1 vezes 10 a menos 3. Porque ele já deu dilatação volumétrica. Se ele tivesse te dado dilatação linear, aí tu ia ter que fazer como? 3 vezes alfa. Mas como ele já te deu direto a volumétrica, então não precisa esquentar a cabeça. Calcule quantos litros ele estará ganhando se comprar 20.000 litros. Quanto é o volume inicial? 20.000 litros. A 20 graus Celsius, ele comprou a 20 graus Celsius, tá? E vendeu a 30 graus Celsius. Ou seja, para o dono do posto, um dia quente é muito bom. Então vamos fazer o que aqui? Achar o ΔV. Como é que você vai fazer? Dilatação volumétrica vai ser igual a V0 vezes gama
vezes ΔT. Quanto que vai variar? ΔV vai ser igual. Volume inicial, 20.000 litros. Comprou 20.000 litros. Quanto é o coeficiente de dilatação do álcool? 1 vezes 10 a menos 3. Quanto que a temperatura variou? Bom, ele comprou a 20 graus e vendeu a 30 graus, estava um dia mais quente, 10 graus de variação. ΔV vai ser igual. 20.000 é 2 vezes 10 a quarta, porque eu tenho 4 zeros, ó. Vezes 1 vezes 10 a menos 3, vezes 10. ΔV vai ser igual a 2 vezes. Vamos juntar estas potências de base 10. Potência de base 10, elas possuem expoente aqui, o número 1 vai ficar assim, ó, 10, 4 mais 1, 5, 5 menos 3, 2. ΔV igual a 2 vezes 10 ao quadrado é 100, amigos. Olha só. Ele vai ganhar 200 litros. A mesma coisa aconteceria na forma de prejuízo se ele comprar o combustível no dia mais quente e vender no dia mais frio. Então, se você tem um carro, não abasteça durante o dia, abasteça durante a noite. Por quê? Durante o dia a temperatura fica elevada, o volume aumenta e a bomba vai te vender 1 litro por menos de 1 litro. Então, abastece à noite, beleza? Olha só, 200 litros. Agora imagina o dono de um posto que busca gasolina lá em Cuiabá. Pega um caminhão, abastece o caminhão grande, traz aquele caminhão transportar combustível, ele pega lá 30.000 litros de gasolina e a temperatura lá 35 graus, porque Cuiabá é um lugar quente. Quando ele volta para Vilhena, certamente ele vai vender esse combustível na temperatura mais baixa do que 35. Então, neste caso do exercício 6, o dono do posto ganhou porque comprou numa temperatura baixa e vendeu na alta. Agora, se o dono do posto busca na refinaria temperatura elevada e vende na temperatura mais baixa, ele vai ter o quê? Prejuízo, porque o volume vai reduzir quando você diminuir a temperatura. Vamos fazer mais uma para a gente fechar essa sequência. Eu trouxe para vocês a última questão que diz assim: uma barra de 10 metros de alumínio, L0 igual a 10 metros, a uma temperatura de 10 graus Celsius, fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada até 40. Então, quanto for o ΔT aqui? 30. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, precisa fazer alguma adequação? Não, porque isso aqui é dilatação linear. Barra de metal vai dilatar no comprimento. Então, vai ficar como aqui? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Meu ΔL vai ser 10 vezes 22 vezes 10 a menos 6 vezes 30. ΔL vai ser igual. Ó, tá vendo esses números aqui? Vamos multiplicar os 3? Aliás, eu vou multiplicar só o 22 e o 30, tá? 22 vezes 30 dá 660. Vezes 10 vezes 10 a menos 6. Vamos escrever isso aqui na forma de potência de base 10. 660 é a mesma coisa de 66 vezes 10. Você já tem um 10 e você tem um 10 a menos 6. ΔL vai ser 66 vezes 10. Vamos juntar aqui. Quem você não vê como potência no seu expoente, o que é que vai acontecer? É 1. Você tem ali 1 mais 1, 2. 2 menos 6, menos 4. Multiplicar por menos 4 é você trazer a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vírgula. Vai ficar 0,0066 metros.